E hoje o tema abordado será um grupo extremamente interessante e presente no cotidiano do ser humano, que são os crustácea. O subfilo crustácea, popularmente conhecido como crustáceos, é um grupo de grande diversidade, ocorrendo em muitos habitats distintos. Há também uma diversidade gigantesca de tamanho, variando desde formas microscópicas até os maiores artrópodos vivos, como é o caso do caranguejo-aranha japonês, que está aqui nesta foto. E o grupo tem em torno de 70 mil espécies descritas. O plano básico dos crustáceos inclui um corpo dividido em 3 tagmas, em 3 grandes regiões: uma cabeça, um tronco e um abdômen, sendo que cabeça e tronco frequentemente estão fusionados, formando o cefalotórax. Possuem crustáceos uma carapaça e habitualmente há um rostro alongado na região anterior. A cabeça possui 5 pares de apêndices: um par de antênulas, um par de antenas, um par de mandíbulas, um par de maxílulas e um par de maxilas. As antênulas são frequentemente chamadas primeiras antenas, e as antenas são frequentemente chamadas de segundas antenas. Os apêndices torácicos dos crustáceos geralmente estão divididos em maxilípedes, que são aqueles usados para alimentação, e periópodes, que são os usados para locomoção. Os apêndices abdominais são os pleópodes, geralmente, conforme nós já vimos, são birremes e são utilizados para natação. Ao final do corpo, os apêndices formam o leque caudal. Há uma forma larvar, náuplio, que é exclusiva dos crustáceos. Essa larva possui um olho mediano, 3 pares de apêndices, que futuramente vão formar no adulto as antênulas, as antenas e as mandíbulas. Seu aspecto da divisão do corpo de um crustáceo, uma lagosta. Neste caso, cabeça e tórax estão fusionados em um cefalotórax, cobertos por uma carapaça. O abdômen é livre, ao final o telson e os últimos apêndices, os urópodes, formam o leque caudal. Há presas queladas bem desenvolvidas. Os 2 pares de antenas são bem visíveis. E um aspecto do leque caudal. A classificação de crustácea prevê uma divisão em 5 classes. Na verdade, a classificação varia muito de livro a livro, com mudanças frequentes e parece não muito bem estabilizada. De qualquer forma, não se preocupem muito com as categorias taxonômicas. Concentrem-se em entender as diferenças entre os grupos. Mas, enfim, a maioria das classificações mais recentes utiliza esse sistema com 5 classes, sendo elas Hemipédia, Cefalocárida, que incluem grupos pouco conhecidos do público em geral, Branquiópoda, que inclui aí sim alguns grupos já conhecidos como artêmias e as pulgas d'água, Malacostraca, inclui uma grande diversidade de crustáceos populares, como as tamburutacas, os famosos crios, camarões, lagostas, siris, tatuís, tatuzinhos de jardim e pulgas da praia. E, finalmente, a classe Maxilópoda inclui outros organismos bem populares, que são as cracas e os copépodes. A classe Hemipédia inclui organismos marinhos
de pequeno porte, com corpo segmentado, uma segmentação muito semelhante ao longo do corpo, e todos os segmentos do tronco possuindo apêndices. Esses apêndices são foliáceos, birremes e iguais entre si. É um grupo pouco conhecido, poucas vezes registrado e com distribuição restrita. Classe Cefalocárida apresenta crustáceos de pequeno porte, corpo relativamente homogêneo, sem grandes diferenciações regionais, maxilas indiferenciadas e apêndices com um padrão generalizado, não são distribuídos ao longo do corpo. A classe Branquiópoda inclui a ordem Anostraca, das artêmias. O tórax tem de 11 a 19 segmentos, os apêndices são birremes do tipo filopódio, o telson, no final do corpo, tem ramos caudais, a ausência de carapaça, os olhos compostos pedunculados e um olho mediano simples, chamado olho naupliar. Isso é recorrente em muitos grupos de crustáceos. Os Anostraca podem habitar ambientes pouco favoráveis a outros organismos, especialmente com alta salinidade, e também ambientes temporários. São muito usados na alimentação em termos de aquariofilia. Classe Branquiópoda, ordem Diplostraca. São as cladóceras, popularmente conhecidas como pulgas d'água. Integrantes importantes das cadeias planctônicas. Geralmente vivem na água doce, em torno de 400 espécies compõem o grupo. Tórax e abdômen são fusionados, os apêndices estão localizados apenas na parte anterior, há uma carapaça bivalve recobrindo o tronco, ramos caudais são semelhantes a garras, a maioria possui um desenvolvimento direto, e eles são organismos, como eu disse, muito importantes no zooplâncton, especialmente na água doce. Classe Malacostraca. Ela compreende 3/4 das espécies vivas de crustácea, então é um grupo grande e representativo. Geralmente, os integrantes de Malacostraca possuem carapaça bem desenvolvida, há uma tagmatização definida, o corpo é dividido então em uma cabeça com 5 segmentos, um tórax com 8 segmentos e um abdômen com 6 segmentos, cada um deles portando um par de apêndices. O abdômen termina em um telson, muitos possuem urópodes, que costumam ser achatados, lateralmente posicionados em relação ao telson e em conjunto com o telson formando o leque caudal. Olhos compostos são pedunculados frequentemente, mas alguns grupos têm olhos sésseis. E geralmente os Malacostraca são dioicos, frequentemente ovíparos e têm desenvolvimento indireto. Vamos ver alguns exemplos de Malacostraca, como a superordem Hoplocárida, que inclui a ordem Stomatópoda. Organismos muito interessantes, popularmente conhecidos como tamburutacas ou louva-a-Deus do mar. São 350 espécies, variando bastante de tamanho, desde 2 centímetros até 30 centímetros de comprimento. O segundo par dos apêndices do tórax, os toracópodes, são modificados em uma perna raptorial, daí o nome em alusão ao louvo-a-Deus. Os pleópodes são birremes, Os pleópodes são birremes, formando um dos ramos, uma brânquia filamentosa. O abdômen é bem desenvolvido, os olhos são complexos, têm até 16 tipos de fotorreceptores e são um grupo comum em mares tropicais e subtropicais.
Apresentam muitas vezes comportamentos complexos e, de fato, são um grupo muito interessante, estão entre os crustáceos mais populares. A superordem Eucárida inclui a ordem Euphalsiacea, que é nada mais nada menos que a ordem do famoso krill, um notório integrante do zooplâncton que ficou famoso na imprensa por ser alimento das grandes baleias. A ausência de maxilípedes, as brânquias são expostas, ou seja, elas não são cobertas totalmente pela carapaça. Os pereópodes são birremes, são marinhos e pelágicos, e o tamanho varia entre 4 e 15 centímetros. O krill está absolutamente inserido nas cadeias alimentares marinhas, apresentando papel de destaque. Verdadeira comunidade de seres é sustentada pelos krills. Inclusive, há muitos experimentos e tentativas de criação do krill com vistas à possibilidade de sua utilização na alimentação humana. Há declínio populacional dos estoques de krill em muitas regiões marinhas e isso já tem afetado diretamente todas as cadeias e teias alimentares. A gente vai entrar agora numa ordem que é a mais representativa de crustácea, muito popular, muito comum, a ordem Decápoda, que inclui os caranguejos, siris, camarões, lagostas, tatuís e os paguros, os caranguejos ermitão. A ordem Decápoda tem 5 pares de pernas, os pereópodes, que são uniremes, sendo o anterior quelado. 3 pares de maxilípedes, uma carapaça bem desenvolvida, recobrindo totalmente o cefalotórax. O abdômen reduzido em alguns grupos, muitas vezes ele fica dobrado e escondido sob o cefalotórax. Isso acontece, por exemplo, nos Brachiura, que são os caranguejos, e nos Anomura, os ermitões, tatuís e porcelanídeos. O desenvolvimento é indireto, há uma larva. Alguns são terrestres e, nesse caso, eles costumam ser escavadores e noturnos, fugindo bastante da perda de água por dessecação. Muitos são predadores e se alimentam de detritos também, enquanto outros são filtradores e herbívoros. O macho apresenta pleópodes anteriores modificados, são utilizados como um órgão copulatório, e as fêmeas incubam os ovos na região dos pleópodes. Alguns exemplos de integrantes do grupo dos Decápoda podem perceber que de fato são crustáceos bastante populares. Dentro da evolução de Decápoda, eu gosto muito dessa ilustração, porque mostra pra gente o padrão de migração e adaptação do abdômen, começando com os camarões, que tem o abdômen livre. Os paguros têm o abdômen já bastante modificado, é reduzido, é mole, vulnerável. Por essas e outras, até os Anomura utilizam uma concha de gastrópode para sua proteção. E, finalmente, os siris e caranguejos, os Brachiura, têm o abdômen completamente dobrado e escondido embaixo do cefalotórax. Dentro dos Decápoda, a infraordem Penaeidea inclui os camarões, que têm brânquias ramificadas seriadas, pleuras abdominais sequenciais. Os 3 primeiros pares de pereópodes são quelados. As fêmeas depositam os ovos na coluna d'água, não há uma incubação no abdômen, e o desenvolvimento inclui uma larva náupleo, um grupo de inegável importância comercial, sendo bastante utilizado na alimentação humana. A infraordem Stenopodida inclui os chamados camarões estalo e os pitus.
Eles são comprimidos lateralmente. O rosto é serrilhado, tem uma quilha, parece uma serrinha, um serrote. A segunda pleura abdominal, uma de cada lado, é marcada e expandida, recobre parcialmente a primeira e a terceira pleuras. Os periópodes são locomotores, quelípodes estão presentes ou ausentes, pleópodos são nadadores, urópodos e o telson formam um leque anal bastante representativo. O exoesqueleto é fino, flexível, não é calcificado, sendo até frequentemente consumido também na alimentação. Exemplos bem significativos, inclusive o camarão pistola, com a sua aquela gigantesca, que é uma tremenda adaptação até para a caça. A infraordem Palinura inclui lagostins, corruptos, lagostas, cavaquinhas. São crustáceos bentônicos, adaptados a caminhar. Cefalotórax e abdômen são bem desenvolvidos. Carapaça bem desenvolvida e coberta por carbonato de cálcio, ou seja, ela tem um reforço extra para o endurecimento. A carapaça ela é mais longa do que larga. Os periópodos são locomotores. Primeiro par forma quelípodes bastante poderosos. Os pleópodos são usados para ventilação e os urópodes e telson formam também um leque caudal bastante representativo. Eis os exemplos: lagosta, lagostim, o tamanho das quelas bem desenvolvidas, poderosas. O leque caudal também é bastante significativo. São igualmente crustáceos muito utilizados para alimentação humana. A infraordem Anomura inclui grupos populares como os tatuís e os paguros, uma transição entre camarões e caranguejos. São mais ou menos intermediários com características dos dois grupos. O abdômen é reduzido, eventualmente dobrado abaixo do cefalotórax. Os periópodos são locomotores, os pleópodos são reduzidos e utilizados na época da reprodução. Os paguros têm um abdômen assimétrico e mole. Eles protegem esse abdômen habitando conchas abandonadas de gastrópodes. Os tatuís têm uma flexão do abdômen e o corpo é esguio e ovoide. São altamente adaptados para escavação, enterrando-se frequentemente na areia com muita velocidade. Os porcelanídeos são chamados de falsos caranguejos. Eles têm o quinto par de periópodes modificado para ornamentação. Estão aí os exemplares, os tatuís, paguro e uma concha deixada por um gastrópode. O gastrópode morre, a concha permanece e passa a ser muito disputada frequentemente pelos paguros. E aqui o paguro mostrando seu abdômen mole, flexível. Os paguros também recebem outros nomes comuns, como caranguejo bernardo eremita, eremita bernardo. São também crustáceos bastante populares. E aqui os porcelanídeos, ou falsos caranguejos, que igualmente apresentam o abdômen dobrado e protegido abaixo do cefalotórax. A infraordem Brachiura inclui os siris e caranguejos. A carapaça ela é bem desenvolvida com um tremendo depósito de carbonato de cálcio, que faz com que ela seja endurecida. Mais ainda endurecida em relação à quitina. Os periópodes são locomotores. O primeiro par de periópodes é quelado, geralmente com pinças poderosas. O abdômen é dobrado abaixo do cefalotórax e tem a função de reprodução. O macho apresenta periópodos
formando os gonópodes, e nas fêmeas, os periópodos são utilizados para a incubação dos ovos. Eis os braquiura, caranguejos e siris, animais sem dúvida muito populares. A superordem Peracárida tem exemplares com carapaça reduzida ou ausente. O primeiro somito torácico é fusionado à cabeça. Há uma bolsa incubadora chamada marsúpio. Isso faz com que não haja uma fase larval. O desenvolvimento é inteiramente nessa bolsa. É um desenvolvimento direto. E oostergitos constituem uma proteção. E oostergitos constituem uma projeção mediana dos periópodes. O primeiro par de apêndices torácicos forma maxilípedes. E dentro do grupo a ordem Isópoda, muito popular, incluindo as baratas da praia, os tatuzinhos de jardim, as espécies marinhas, de água doce e terrestres, quase todas de pequeno porte, mas tem um crustáceo de tamanho bem significativo. O Batinômios giganteus, nós temos até um exemplar na nossa coleção didática. Vive em águas profundas, ele chega a ter 50 centímetros de comprimento, meio metro. O corpo é dorsoventralmente comprimido, há uma ausência de carapaça, o tórax tem 7 segmentos, o abdômen tem 6 segmentos, há um par de maxilípedes, 7 pares de periópodes, que são unirremes. Os pleópodes têm brânquias, há olhos compostos sésseis e inclui o grupo diversas formas parasitas. Os tatuzinhos de jardim, que são os exemplos mais efetivos de crustáceos colonizando o ambiente terrestre, tem em torno de 5.000 espécies conhecidas. E são muito frequentes, inclusive em ambientes urbanos. Alguns exemplares do grupo é aqui o isópode gigante, Batinômios giganteus. Um tatuzinho de jardim, do grupo dos Onychidea, muito popular, muito frequente em ambientes terrestres. Uma ordem também muito representativa é Anfípoda, que inclui as pulgas da praia ou pulgas da areia. Principalmente são marinhos e de água doce, mas tem uma única família adaptada à vida no ambiente terrestre. O corpo é lateralmente comprimido, a ausência de uma carapaça, um par de maxilípedes, 7 pares de periópodes unirremes. Os 2 primeiros geralmente são modificados com quelas ou subquelas. As coxas dos periópodes são alargadas. Os periópodes têm uma brânquia associada. E 3 pares de pleópodes são utilizados para natação e ventilação. Olhos compostos são sésseis e os urópodes são voltados para trás. São adaptados para saltar, nadar ou escavar. Eis os exemplos. São muitas vezes bioindicadores interessantes do grau de degradação ambiental, principalmente nos ambientes de água doce, onde eles ocorrem. E algumas formas são parasitas. Classe Maxilópoda inclui a subclasse Tecostraca, onde estão inseridas as cracas e lepas. Nela, no grupo, a infraclasse Cirripédia, a das cracas, é importante com mais de 1.200 espécies descritas, sendo os adultos sésseis. O tórax tem 6 pares de apêndices birremes, modificados em estruturas filtradoras, chamadas de cirros. O abdômen é muito reduzido, não apresenta apêndices. A maioria das cracas é hermafrodita, possuem um pênis que é muito grande em relação ao tamanho do corpo, porque como são organismos sésseis, eles precisam, para promover a fecundação, conseguir alcançar indivíduos que muitas vezes estão distantes deles.
Alguns integrantes do grupo são parasitas. Os exemplos das cracas: as cracas sésseis, uma craca pedunculada. E aqui é muito interessante esse grupo, a craca pedunculada, principalmente na Europa, faz parte de uma série de lendas do imaginário popular, inclusive uma delas que diz que esse animal se transforma, pasmem, em gansos. E aqui um integrante do grupo parasita, está parasitando um caranguejo. A subclasse Ostracoda inclui os ostrácodes, um grupo também de grande importância entre os organismos do zooplâncton. O corpo tem uma segmentação reduzida, não há uma divisão nítida entre tórax e abdômen. Em geral, eles são pequenos, possuem uma carapaça bivalve que cobre grande parte do corpo. O número de apêndices é reduzido, há um olho mediano simples e o macho tem um órgão copulador específico. A subclasse Copépoda é outro integrante muito representativo e importante das cadeias zooplânctônicas. Não tem uma carapaça, mas ele tem um escudo cefálico bem desenvolvido. Pequeno porte, ramos caudais bem desenvolvidos, o abdômen não tem apêndices, há um olho simples mediano. Muitas espécies carregam os ovos nos chamados sacos ovígeros. Metade das cerca de 13.000 espécies conhecidas é parasita. Falando um pouco da importância dos crustáceos, é um grupo de grande significância, tanto em termos ecológicos, principalmente os copépodes, que são componentes importantíssimos do zooplâncton e participam das cadeias alimentares, podem ser bioindicadores do grau de degradação ambiental. Eu mencionei os anfípodes, que em determinados ambientes de água doce, sua presença representa que esse ambiente está bem preservado. E uma maior importância ecológica significativa é a do krill, espécie-chave fundamental em muitas cadeias alimentares, especialmente na região da Antártica. Dentro da importância econômica, os crustáceos são muito utilizados na alimentação humana, sendo para isso pescados e muitas vezes criados e cultivados em cativeiro. Também são utilizados e são muito considerados para aquariofilia. Agora a gente vai falar de alguns aspectos gerais do grupo dos crustáceos. Na locomoção, podemos observar no grupo os variados tipos, como a locomoção pedestre ou reptante, a natação, a escavação, a locomoção saltatória, e enquanto alguns crustáceos são também sésseis. Depois de adultos, vivem fixados. Para a natação, os apêndices ventrais costumam ser utilizados. Funcionam mais ou menos como remos. Alguns crustáceos, especialmente os planctônicos, usam outros apêndices para a natação, como esse copépode, que utiliza suas antenas. A locomoção pedestre é presente em muitos grupos, varia de grupo a grupo. Há muitos crustáceos migratórios, incluindo os migradores diários, que migram ao longo, por exemplo, da coluna d'água. Copépoda, cladócera e ostrácoda fazem migrações verticais. E há migrações mareais, incluindo os anomura e braquiura. Existem exemplos interessantíssimos de migradores sazonais, muitas vezes percorrendo grandes distâncias. A lagosta espinhosa, também chamada lagosta azul,
Palinurus argus promove uma longa migração, incluindo o Mar do Caribe, formando uma fila indiana, muitas vezes como estratégia de proteção contra a predação. E há caranguejos que promovem migrações procurando corpos d'água para reprodução, atravessando muitas vezes cidades. Em termos de alimentação, crustáceo é um grupo muito diversificado. Há aqueles que se alimentam de partículas em suspensão ou são filtradores. Há predadores, saprófagos, detritívoros e parasitas. Os parasitas são sempre muito interessantes e há histórias bem curiosas. Esse aqui é já até mostrei, é o Cirripédia, uma craca parasita, está parasitando o caranguejo. E aqui tem um isópoda parasita, muito peculiar, muito famoso nas redes sociais. Ele está parasitando um peixe, ele se alimenta da língua do peixe e toma o lugar dela, ficando ali, funcionando como uma língua e se alimentando do que o peixe se alimenta também. Então é um grupo de parasitismo bastante interessante. Os estomatópoda, tamburotacas, crustáceos realmente fantásticos, são predadores efetivos, muitas vezes, com as suas presas bem desenvolvidas em forma de quela, raptoriais, que são usadas para ataque e para defesa. E aqui um tatuí enterrado com suas antenas filtradoras. Em termos de respiração, ela pode ser cutânea, principalmente nas formas de pequeno porte, podem ser branquiais, na maioria dos crustáceos, e os crustáceos terrestres apresentam uma adaptação à formação de pseudotraqueias. Isso ocorre nos tatuzinhos de jardim. Uma brânquia de crustáceos bem generalizada, associada ao apêndice. O apêndice é birreme, um dos ramos usado na locomoção e o outro ramo utilizado para a respiração. Uma câmara de água de um caranguejo com os ramos branquiais dentro da câmara. A passagem de água promove as trocas respiratórias. Pseudotraqueias estão presentes nos crustáceos terrestres, especialmente nos isópoda, nos tatuzinhos, estão aqui representadas. Em termos de excreção e osmorregulação, os crustáceos são amoniotélicos, excretam amônia. Isso é bastante comum em organismos aquáticos. E eles apresentam glândulas antenais, também chamadas glândulas verdes, que atuam na excreção. O sistema nervoso segue o padrão que nós já vimos para todos os artrópodes, com um cérebro dorsal, que emite conectivos circunentéricos que envolvem o tubo digestivo, e esses conectivos formam um cordão nervoso ventral, originariamente duplo, mas com muita tendência à fusão em determinados grupos. Esse cordão nervoso apresenta gânglios locais, mais ou menos à altura de cada segmento. Há receptores sensoriais diversificados que incluem cerdas, muito comuns, muito frequentes, e fotorreceptores, como o olho de Náuplio, que é exclusivo para os crustáceos, e os olhos compostos, muitas vezes pedunculados. Em termos de reprodução, os crustáceos constituem um grupo de grande diversidade. Geralmente eles são dioicos, com registros frequentes de hermafroditismo. Isso ocorre em cefalocárida, cirripédia e alguns decápoda. E há também registros frequentes de partenogênese, especialmente entre os branquiópoda. O dimorfismo sexual é também frequente. Aqui um exemplo de um siri. Esse aqui é uma fêmea, com seu abdômen alargado, adaptado evidentemente para carregar os ovos.
E aqui o macho com seu abdômen bem mais reduzido, bem mais estreitado. A cópula efetiva em muitos grupos, o caso mais interessante é o das cracas, que como são sésseis na fase adulta, elas têm um órgão inoculador de espermatozoides absolutamente alongado. E elas são também hermafroditas. Muitos grupos têm uma corte complexa com comportamentos diferenciados em que o macho procura ser reconhecido pela fêmea. Alguns grupos têm uma espécie de proteção parental carregando os ovos e os embriões por muito tempo. O desenvolvimento pode ser indireto, incluindo larvas, ou direto, como presente nos peracáridos. E com isso a gente finaliza essa breve apresentação dos crustáceos. Eu vou, como nas outras aulas, incluir material adicional. Peço que vocês leiam com atenção, assim como os vídeos que serão postados também. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Cuidem-se. Até.